irmãos, meus senhores, nas últimas oportunidades, nós estivemos vendo os desdobramentos daquela extraordinária cura realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, naquele homem cego, mudo, e que estava possuído por um demônio. E isso resultou em confrontos entre Jesus e os religiosos da época. Estes religiosos, eles foram descritos como uma geração má e adúltera. E eles jamais disfarçaram a sua incredulidade. Em todo o contexto desse capítulo, ele gira em torno da incredulidade. As controvérsias a respeito dos milagres, as acusações feitas ao Senhor e o pedido de mais um sinal, como se aqueles não bastassem. Aquela geração, ela não creu que Jesus é maior do que o templo, que Jesus é o Senhor do Shabat, e decidiram então matá-lo. Eles não creram que ele é o amado de Deus, que ele é o Messias, a única esperança do mundo, ou aquele em quem o mundo deposita a sua esperança. Os irmãos devem estar relembrando que tudo isso nós já expomos. Eles não creram que ele era o filho de Davi e que agia pelo poder do Espírito Santo, enquanto inaugurava o reino de Deus. E negando isso, eles o acusaram então de agir sobre o poder de Satanás. Estes homens eram árvores más que produziam frutos maus. Eram uma raça de víboras, filhotes de Satanás, que falavam coisas más porque tinham seus corações endurecidos e maus. Eles foram uma geração incrédula e que será condenada pelos homens de Nínive e pela rainha do sul, que se levantarão como testemunhas de acusação no dia do juízo, e que condenarão a todos os incrédulos do tempo da graça, inclusive da nossa geração. Porque diante deles e diante de todos nós está o nosso Senhor Jesus Cristo, alguém muito maior que Jonas e muito maior do que Salomão. Vejamos agora uma fala difícil e surpreendente de Jesus que deve ser interpretada pelo contexto. Assim, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, verso 43, a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: quando um espírito maligno sai de um homem, fica vagando por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra vazia ou desocupada, varrida e arrumada ou ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, eles passam a viver ali. E o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a essa geração má e perversa. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Professor Cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós vamos a Ti, clamando que Tu se agrade de nos iluminar através da Tua Palavra, que Tu nos dê material para nós examinarmos sinceramente as nossas vidas diante da Tua justiça, diante daquilo que é requerido e diante da nossa profissão de fé. Que nós avaliemos se ela foi sincera ou não. E que nós sejamos movidos pelo Teu Santo Espírito a vivermos uma vida digna do chamado que nos foi feito. E que caso não estejamos vivendo, possamos nos arrepender, esperançosos no Teu perdão.
Senhor, nós pedimos que Tu glorifiques o nome do Teu Filho em nosso meio. E que Tu vás, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, além das minhas debilidades e além das incapacidades dos meus irmãos, que sejamos iluminados e orientados pelo Teu Santo Espírito, porque confessamos a nossa debilidade e confessamos também a nossa fé, que Tu age em nosso meio. Pedimos essas coisas, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu confesso que talvez essa palavra seja mais para mim do que para muitos dos senhores. Mas eu também sei que a dificuldade que eu tive para trabalhar em cima desse texto, algo me dizia que muitos estavam precisando ouvir o que nós vamos tratar esta manhã. Hoje nós vamos conhecer o Senhor Incredulidade. Vou apresentar para os irmãos um sujeitinho ruim, maligno. Nós veremos que Jesus, ele está descrevendo a ação de um espírito maligno como uma parábola, para demonstrar como a incredulidade é terrível. Nós veremos que Jesus falou sobre como a incredulidade torna pior o estado final daqueles que descansam numa reforma apenas exterior. Por fim, nós vamos aplicar esse texto como uma solene advertência de que toda incredulidade ela será condenada, observando assim alguns perigos que rondam todos aqueles que fingem ser cristãos, ou aqueles que foram convencidos, mas não convertidos pelo Evangelho, daqueles que tomaram o seu arado, mas cansaram no meio do caminho, estão quase que querendo olhar para trás, e aqueles crentes que vivem uma vida desocupada. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza ao arrependimento, ao perdão e à segurança e à gratidão pelo perdão que Ele nos oferece. Assim, nosso primeiro ponto é conhecendo o Senhor Incredulidade. O que Jesus falou sobre aquele espírito maligno? Antes de mais nada, meus irmãos, eu preciso fazer uma observação. Estes versos de Jesus, eles têm um sabor de parábola. Tá? O Senhor Jesus, ele não está aqui apresentando um discurso sobre demonologia ou um estudo sobre os demônios. Ele não está dando aqui um tratado sobre como os demônios agem. E a própria Escritura informa muito pouco acerca das peculiaridades e dos costumes dos demônios. Portanto, nós não devemos ficar especulando sobre eles como muitos fazem. E escrevem livros, e fazem palestras, seminários, né? Os caçadores de demônios, que tem muito por aí, os caça-vampiros da igreja. Depois, nas palavras do grande Hendrickson, se essa ilustração que Jesus está fazendo é da mesma natureza de uma parábola, como pode muito bem ser, então seria errôneo expressar cada detalhe como se devesse ser interpretado separado e literalmente. Por quê? Porque tal insistência vai levar a absurdos. Assim, então, em primeiro lugar, o que é esse espírito maligno que Jesus está falando? Meus irmãos, Israel foi exposto ao Evangelho desde que João Batista começou a pregar no deserto. E agora, no contexto que nós estamos vendo, ele está sendo exposto à pregação do próprio Messias. E, embora eles tenham se interessado por essa novidade, tenham se interessado pelos sinais que foram feitos,
embora eles tenham se alegrado por um tempo, muitos tenham sido curados, muitos tenham seguido o Senhor mais por causa do pão multiplicado ou por qualquer outra razão, nós sabemos que a maioria não creu. Eles não foram transformados. E em breve, essa geração estaria clamando a todo pulmão para que o Senhor fosse crucificado. Logo à frente, no próximo capítulo, nós lemos a parábola do semeador, que pela proximidade contextual nos ajuda a explicar como um espírito maligno agiria contra a fé, nas palavras do próprio Senhor. A pregação do Evangelho, ela foi roubada daquela geração, como Jesus explica a parábola do semeador. As sementes que caíram à beira do caminho, representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Notem a ação do inimigo de manter as pessoas na incredulidade, arrancando essa semente. Então vamos lá. Jesus afirmou que o maligno age assim. Todo o contexto, como eu falei desde o início, fala a respeito de incredulidade. E no nosso texto, Jesus falou sobre o espírito maligno que sai e volta. Sai porque quer e volta quando quer. Portanto, eu creio não estar forçando o texto ao afirmar que esse espírito maligno que Jesus está falando, ele simboliza a incredulidade. Uma observação importante ainda. Eu usarei a expressão espírito maligno ou um espírito de incredulidade para me referir a uma postura incrédula. Tá? A um espírito que move o homem a manter-se incrédulo. O espírito naquele contexto como João, em sua primeira carta, fala para nós testarmos os espíritos. Lá como conhecimento, muitas vezes a gente fala, ele está com um espírito cansado, significa que tem um espírito que se chama cansaço, que está sobre o ombro dele. Não, ele está com um espírito motivado. Aí é um anjo motivado. Não, uma expressão, um espírito maligno, um espírito que move o homem a manter-se incrédulo. Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque eu não estou dizendo que há um espírito de incredulidade. Também não estou dizendo que as pessoas não creem porque estão sob o poder deste demônio, ou que este demônio tenha que ser exorcizado para que as pessoas sejam convertidas. Então a gente faz aquela sessão de descarrego, de cura e libertação para as pessoas crerem. Não é nada disso. Eu estou apenas chamando essa influência que Jesus está falando, eu estou dando um nome a ela. E por isso até vou personificá-la, chamando de Senhor Incredulidade. Uma figura alegórica, para que nós gravemos bem o que Jesus está nos ensinando. Segundo lugar, o Senhor Incredulidade, ele saiu daquele homem. Ele não foi expulso. E é importante notar que o espírito descrito pelo Senhor, ele apenas deixou o homem por um tempo. Ele não foi expulso por uma força superior. Ele saiu por vontade própria. Concordando que Jesus estava falando sobre incredulidade, notemos então que não houve uma ação do Espírito Santo de Deus, que é aquele que gera a fé, que é dom de Deus. Podemos considerar o arrependimento como uma ação do Espírito Santo e como uma espécie de exorcismo. Por quê? Porque envolve a expulsão da incredulidade da pessoa. Aquele homem, ele não foi liberto da sua incredulidade e preenchido pela fé que somente Deus, por meio do Espírito Santo, pode dar. Essa incredulidade saiu dele por um tempo, saiu porque quis. Foi apenas um convencimento. Este homem se convenceu por um tempo de alguma verdade ou de alguma doutrina.
fez sentido na cabeça dele. Ele disse, é legal isso aí, é verdade. Bacana. Ele não foi levado das trevas para a luz. Ele não foi regenerado da sua morte espiritual. Esse senhor incredulidade saiu. Mas saindo, o Espírito Santo não entrou. O senhor incredulidade resolveu apenas sair para dar uma volta. E em breve ele retornaria, porque aquela continuaria sendo a sua casa. Terceiro lugar, o senhor incredulidade então volta para casa. E o que seria essa casa que Jesus está falando, meus irmãos? O que é essa casa no texto? Isso, o homem, aquele homem, de quem o espírito maligno saiu. Como o senhor incredulidade não foi expulso, ele volta para aquele homem tranquilamente, porque aquele homem é sua casa. Porque aquele homem ainda lhe pertence. Por isso, esse espírito maligno chama o homem, no texto, de minha casa. Meus irmãos, muitas pessoas se impressionaram com a pregação de João Batista. Muitas pessoas se impressionaram com a pregação de Jesus Cristo, mas essas pessoas nunca creram de fato, nunca produziram frutos dignos de arrependimento. Assim, o senhor incredulidade poderia sair, mas a fé verdadeira, infelizmente, não entrava. Ficava um vazio. Como o Espírito Santo não fez morada naquele homem, o senhor incredulidade poderia reivindicar aquela pessoa como sua. Minha casa. Eu vou voltar para minha casa. Spurgeon escreveu que este é um caso que ocorre com frequência. O espírito astucioso sai, mas leva consigo a chave da casa, porque ele intenciona voltar. Ele deixou de ocupar, mas não desistiu da propriedade. Ele saiu para que não fosse expulso dali. Quem pode compreender a sutileza da antiga serpente? Quantos exemplos, meus irmãos, nós testemunhamos, infelizmente, no nosso viver igreja? Quantas vezes testemunhamos pessoas que se aproximaram do Evangelho, que pareceram crer por pouco tempo, por muito tempo, pareciam crentes fiéis, mas depois recuam, abandonam. Pessoas cuja vida tornou-se melhor por um tempo, pessoas que deixaram alguns pecados mais grosseiros, porque foram varridos de suas vidas, pessoas que apresentaram algumas moralidades, pessoas que enfeitavam o seu comportamento com um aspecto de santidade e piedade, pessoas que são como sepulcros caiados, como túmulos adornados, contendo flores por fora, mármore por fora, mas dentro, morte e podridão. Tem religião, mas não tem o Deus da religião. Tem a Bíblia debaixo do braço, mas não tem a palavra de Deus no coração. Tem o nome de Jesus Cristo na boca, mas ele não é Senhor e nem Salvador. E assim o senhor incredulidade retorna. E quando retorna, encontra este homem como? Vazio, desocupado, sem ninguém que possa impedir o seu retorno. E aí, em quarto lugar, nós vemos que o senhor incredulidade não volta sozinho. Não bastando a incredulidade ser suficiente para nos condenar, quando o senhor incredulidade retorna, ele traz consigo alguns dos seus companheiros. E então, o estado daquela pessoa incrédula passa a ser pior, porque esses companheiros passam a viver ali. A palavra traduzida como viver ou habitar, ela significa estabelecer-se, viver permanentemente. Que terrível é por um homem tornar-se estalagem de demônios. Que terrível coisa a incredulidade.
Meus irmãos, a incredulidade tem dois irmãos gêmeos, o orgulho e a impiedade. E são gêmeos siameses, são inseparáveis. Como nós vimos em Romanos capítulo 1, a impiedade gera injustiças. E Deus revela do céu a sua ira contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. Assim, a incredulidade, quando ela retorna, traz consigo a cobiça, o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, a preguiça, a ira, a falta de domínio próprio. E esse homem, então, terminará muito pior do que antes, afundado em incredulidade e desenfreado em injustiça. Que terrível coisa! Vamos ver agora a casa do Senhor incredulidade. O que Jesus falou sobre o fim daquela geração má e adúltera. Em primeiro lugar, eles experimentaram os meios de graça. Eu vou lembrar isso algumas vezes. Ao falar sobre um espírito maligno que sai de certo homem, nós, prestem atenção, não podemos deixar de perceber aquilo que Jesus estava apontando. Que era o quê? O estado daquele homem. E aquele homem representava aquela geração má e infiel. Nós perderemos o argumento do Senhor se ficarmos preocupados demais e fazermos teologia sobre o espírito maligno. Jesus está apontando para a casa, o homem, o estado deste homem que representa aquela geração e representa a nossa geração. Meus irmãos, Hebreus capítulo 6 apresenta para nós indivíduos que se aproximaram da igreja, que participaram por um tempo da comunhão cristã e depois se afastaram. Aqui os nossos irmãos arminianos erram, e muitos erram, justificando que Hebreus 6 fala sobre perder a salvação. O texto não está falando sobre perda de salvação, porque perder a salvação é algo impossível, porque quem salva é o Senhor, não somos nós que nos salvamos, mas é o Senhor que nos salva, e o Senhor jamais falhará naquilo que está fazendo. As pessoas que estão descritas em Hebreus capítulo 6 são aquelas que saíram do nosso meio, como diz João, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Aquele homem descrito por Jesus, ele experimentou as dádivas celestiais. Como aquela geração, ele se tornou participante do Espírito Santo, provou a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, conforme o autor de Hebreus escreve. Ou seja, eles experimentaram, ainda que num grau mínimo, o reino de Deus que Jesus veio trazer. Ao participarem dos milagres, ao ouvirem o Messias pregando, eles provaram a boa palavra de Deus. Aquele homem que representava aquela geração podia ter abandonado um pecado ou outro, mas ele jamais foi justificado. Podia ter aparência de vivo, mas continuava morto, porque nunca renasceu. Aquele homem representa aquelas pessoas que colocam até hoje a sua vida em ordem, através de uma reforma pessoal, que abandonam um ou outro vício. E meus irmãos, isso qualquer sociedade como Alcoólicos Anônimos pode fazer. Qualquer mindset por um coach pode fazer. Qualquer reprogramação de hábitos pode fazer, mas isso não é evangelho, isso não é conversão, isso não é ação do Espírito Santo de Deus, e essas pessoas continuam sendo casa, propriedade do Senhor incredulidade. São pessoas que frequentam a igreja, mas que não pertencem à igreja.
Porque não houve salvação. E não há salvação nesse tipo de reforma moral. E, infelizmente, muitas igrejas confundem essas coisas. Pregam regimentos internos, uma determinada moralidade. Crente não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro. Como eu não faço isso, não faço aquilo, aquele outro, então eu sou crente. E como nós vimos em Romanos, param na justiça e esquecem da impiedade, que é a raiz de toda injustiça. Meus irmãos, não há salvação em melhora pessoal, naquilo que você pode fazer com o braço da carne. Porque o homem não pode se salvar sozinho, o homem não pode se transformar a si mesmo. Assim como o tigre não pode mudar as suas lisas. Sem a graça de Deus e sem a ação do Espírito Santo de Deus, nós nada podemos fazer a respeito disso. Provérbios 20 nos diz o seguinte: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ninguém, porque isso não é algo que nós fazemos. Enquanto a casa estiver vazia de Deus, enquanto a alma não estiver cheia do Espírito Santo, todo homem continuará sendo uma estalagem de demônios trazido pelo Senhor em incredulidade. Segundo lugar, eles eram uma casa vazia. Diz um ditado que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Em nossos dias nós podemos dizer cabeça vazia é oficina de Marx. Também, mesma coisa. Agora, se cabeça vazia é oficina do diabo, o que nós poderíamos dizer de uma alma vazia? Conforme o texto, o Senhor incredulidade pôde afirmar: voltarei para minha casa de onde saí, com toda tranquilidade. Meus irmãos, a incredulidade vai ocupar todos os locais onde a fé não estiver presente. E veja, se a fé não estiver presente, se a ação do Espírito de Deus não estiver presente, nada vai impedir a incredulidade. Uma vez que aquele homem continuava sendo casa do Senhor incredulidade. E uma vez que essa casa estava apenas vazia, varrida e arrumada, ou seja, ela estava apenas preparada para o reingresso, para o retorno do Senhor incredulidade. Vamos ver esses termos. Casas vazias. O que é o vazio, o desocupado? É um termo de significado muito abrangente. Inclui ter tempo de lazer ou estar desocupado, segundo um grande dicionário, um grande léxico. Meus irmãos, nós sempre erramos porque nós vamos de um extremo ao outro muito rapidamente e o equilíbrio não é o nosso forte. Ou nós vivemos um ativismo religioso frenético que não é saudável e que não garante que aquelas pessoas que estão vivendo esse ativismo sejam de fato convertidas, sejam de fato cheias do Espírito Santo de Deus. Ou então vivemos numa ociosidade. O crente de banco. O crente que chega 10:05, ele não chega nem 5 para as 10, ele chega 10:05. E ele ouve o amém descendo a escada já. É o crente que vem com a Bíblia, aquela Bíblia parece que foi tirada da loja nessa manhã. E aí você pergunta, Bíblia nova, irmão? Não, tem elas 10 anos. Ah, tá bom. O Spurgeon uma vez disse que em cima de muitas Bíblias tem pó suficiente para escrever com o dedo os pecados das pessoas e a condenação delas. Pessoas que não se envolvem com a igreja, pessoas que não se envolvem com os irmãos, pessoas que nunca estão dispostas a auxiliar nada, estão vazias, completamente vazias. Pessoas que nunca estão fazendo
nada pelo reino e nem se exercitando nos meios de graça, que nunca estão auxiliando a ninguém. Mas isso é uma forma óbvia de vazio, mas existe outra forma de vazio. Estar cheio de coisas vãs. Veja, se alguém se alimentar somente de fast food, de junk food, de lanche, ela pode estar empanturrada, mas jamais estará alimentada. Nós fomos feitos para a glória de Deus, meus irmãos. Agora, se nós nos enchermos daquelas coisas que não o glorificam, ou que não estão sendo usadas para glorificá-lo, na realidade, nós estamos vazios. Essas pessoas eram também casas varridas. Varrido é interessante. Nós costumamos varrer a sujeira do chão das nossas casas, certo? Não vou mais visitar os irmãos. Quando nós varremos a sujeira do chão da nossa casa, a nossa casa está limpa? Se nós varremos a varanda, o corredor, a sala, essa casa não vai estar limpa. E se nós varremos o nosso exterior, os nossos corações jamais estarão puros. Porque a limpeza ela precisa iniciar de dentro para fora, no quarto mais interior, dentro do nosso coração. E é uma limpeza que só pode ser feita pelo Espírito Santo de Deus. O homem não necessita apenas de uma limpeza superficial. O homem necessita ser completamente lavado pelo sangue do Cordeiro. Volto a dizer, quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Provérbios 20. Você pode varrer, mas você não pode modificar um coração. Só Deus pode. Jesus exige de nós uma total devoção do coração, que renda espontânea ação de graças a Deus e que por amor a Ele seja também uma bênção ao próximo. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Meus irmãos, não basta estar varrido. Hendrickson escreveu um negócio que é maravilhoso, preste atenção. Uma figueira que nada produz senão folhas, ela é amaldiçoada mesmo quando não produza nenhum fruto podre. Conforme Mateus 21. Não é forte isso? Jesus, quando amaldiçoou aquela figueira, não foi porque o fruto era ruim, mas é porque não tinha fruto. Eram ainda, esses homens, uma casa arrumada. Vamos ver esse termo, arrumado ou ornamentado. Isso caracteriza uma mudança externa, uma mudança aparente, uma mudança que os outros veem, mas não significa muita coisa. Quer ver? Quando você quer vender a sua casa, ou vender o seu carro, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai lá e, se é uma casa, passa uma demão de tinta nas paredes externas. Se é o seu carro, pintar um carro é caro, mas você manda polir, para ele ficar brilhando, para valorizar. Dentro ali, um dia você estava levando o frango para o churrasco, virou, aquilo está no carpê do carro, fede pra caramba, mas fora está bonitinho. Muitos passam uma demão de piedade exterior, enquanto no interior guardam materiais pecaminosos. Lá dentro, no quartinho do coração. Esse termo que nós estamos vendo, arrumado, ornamentado, ele pode ser, ou adornado, ele surge de um termo chamado, em grego, que é cosmeo, que sai a palavra cosmético. Olha que legal. Quantas pessoas, e agora não é legal, maquiam e embelezam o seu exterior com uma santidade aparente, enquanto mantém um vazio interior.
ou um interior podre, como uma sepultura. Enquanto os homens se adornarem com fingimento e com hipocrisia religiosa, a casa, a sua vida continuará pertencendo ao Senhor em incredulidade. Em terceiro lugar, o seu estado fica pior. Vamos lá, precisamos lembrar a estrutura da parábola. A casa representa um homem, e o homem representa aquela geração má do tempo de Jesus. Por extensão, representa todas as gerações más. E por implicação, representa aqueles homens vazios do nosso tempo. E talvez represente algum de nós. A consequência desse estado pior que Jesus fala é que os últimos atos serão piores do que os primeiros. E isso é terrível, meus irmãos. Isso é algo que nós testemunhamos. Alguém que se aproxima do Evangelho tem uma certa melhora moral exterior, que aprende um ou outro conceito a respeito de Deus, uma outra doutrina, começa a repetir um chavão ou outro, que vive alguns meses, às vezes anos ao nosso lado, mas de repente se afasta. Se afasta porque estava vazio, porque estava apenas enfeitado. Quando o Senhor incredulidade retorna, aquele homem que parecia ser um cristão, termina descendo a níveis mais baixos de depravação. E há pouco tempo eu senti isso aqui na nossa comunidade. E quão terrível é. O Bispo Raio escreveu o seguinte: ninguém mostra ser tão desesperadamente ímpio como aqueles que, após terem experimentado fortes convicções religiosas, voltaram de novo ao pecado e ao mundo. Nós testemunhamos isso com as pessoas que se afastam e não voltam, e testemunhamos isso nas pessoas que se afastam e pela graça de Deus, sendo eleitas, são trazidas de volta. Mas durante esse afastamento, vão igual o filho pródigo, vão para o chiqueiro, ficam no meio de porcos. Eles se tornam piores do que jamais foram antes. Eu lembro de certo momento que eu me afastei do Evangelho. E as pessoas no trabalho diziam assim: olha só, me chamavam de Beto. O Beto que até mês passado, semana passada, estava falando disso e aquilo. Olha, nosso companheiro. E eu sorri naquele dia. Mas dentro, eu morri um pouquinho. Porque doeu. A gente faz coisas que a gente não fazia antes. E naqueles que são reprovados, naqueles que de fato jamais passaram por uma transformação, aqueles que jamais foram cheios pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que só foram varridos de um ou outro pecado, aqueles que se enfeitaram com uma maquiagem de hipocrisia religiosa, os seus corações ficam endurecidos, os seus ouvidos ficam surdos, as suas consciências ficam cauterizadas, parecem exatamente os homens descritos por Hebreus, porque são aqueles homens. E assim, Hebreus vai dizer que é impossível trazê-los de volta para o arrependimento. Não brinque com essas coisas. Conforme Pedro escreveu e nós lemos na liturgia, quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Continua Pedro:
Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirma os provérbios. O cão voltou para o próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Notem, cão e porca, animais impuros. O que isso nos ensina? Que são pessoas que não foram regeneradas, mas foram expostas ao Evangelho. E isso as torna piores quando elas se afastam. Senhores, não importa, prestem muita atenção nisso, se a sua casa, se a sua vida está varrida, enfeitada ou bagunçada. Não importa se você comete pecados escandalosos ou não, porque o Senhor, incredulidade, Ele não vai se importar em viver em um coração, seja ele imundo ou limpo, enquanto apenas puder entrar. Ele está tranquilo. Enquanto o seu coração não for ocupado pelo Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito de Deus, o Senhor, incredulidade, pode e vai usar qualquer um dos senhores para os seus próprios fins, tornando pior o seu estado. Portanto, é urgente que ele seja expulso das nossas vidas, que nós odiemos a incredulidade e que aqueles que foram habitação torne-se agora a habitação do Espírito Santo de Deus com a fé que é dom de Deus, preenchendo o seu coração. Porque enquanto o Senhor, incredulidade, traz outros demônios piores, o Espírito Santo de Deus traz as boas dádivas do Pai, traz o arrependimento, traz a nova vida, traz a humildade, a fé, o amor, a santificação, a satisfação em Deus, a paz, a alegria no Senhor, louvando a Ele, servindo a Ele de todo o coração. Assim, vamos para o meu terceiro ponto e último. Vamos aplicar o que Jesus ensinou. Em primeiro lugar, o perigo da experiência superficial. Se você se contentar em ter apenas uma ou outra impressão religiosa, o Senhor, incredulidade, vai retornar. Tenha certeza disso. Você não pode limpar-se para ser aceito por Deus, porque é Ele quem nos limpa, para que nós vivamos para Ele. A piedade, meus irmãos, vem antes da justiça. E qualquer justiça que nós pudermos apresentar, tá? Sem ser pela ação e pelo poder de Deus e para a sua glória, é impiedade, é apenas casinha varrida, é apenas casinha enfeitada. E não basta limpar a casa. Nós precisamos que o proprietário legítimo, o nosso Criador e Senhor, seja o nosso Salvador e venha ocupar o seu espaço. É somente Deus quem pode expulsar o Senhor incredulidade e assim tomar posse do homem, fazendo deste homem agora templo do Espírito Santo de Deus. Spurgeon diz o seguinte: apenas a força divina que expulsa o espírito maligno pode assegurar que ele não voltará. Reformas que não são obras vitoriosas da graça geralmente são temporárias e muitas vezes levam a uma condição pior do que os anos posteriores. Repito, quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Portanto, prove a você mesmo, prove se a sua fé é verdadeiramente dependente de Cristo ou se é algo que você está fazendo no braço da carne. Segundo lugar, como está a nossa casa? Todos nós precisamos analisar as nossas vidas, as nossas ações, as nossas motivações. E aí nós enxergamos o perigo de ter uma casa vazia. Meus irmãos,
Como que nós estamos ocupando as nossas vidas? Com o que nós estamos ocupando as nossas vidas? O prazer do Senhor incredulidade é uma vida vazia, que despreza a graça divina. Nós temos nos beneficiado dos meios de graça. Nós temos lido e meditado na palavra de Deus, temos orado, temos participado ativamente do culto público, guardando o dia do Senhor e glorificando a Deus. Temos auxiliado na igreja com o que podemos, temos servido aos irmãos da igreja e aos de fora da igreja, para que estes vejam e glorifiquem a Deus. Ou temos enchido a nossa vida com passatempos, seriados, muito sono, muito comer, muito beber. Uma vida cheia de futilidades e passatempo é um completo vazio. Também corremos o perigo de uma casa varrida. Se a nossa casa foi apenas varrida, ela estará cheia de pecados não confessados no interior dos nossos corações. A sua incredulidade fará com que você relativize pequenos pecados e grandes iniquidades, como se não fossem nada. Tá tranquilo. Não é tão grave assim. Tem gente pior. Eu já varri aqui a minha varanda. Ainda que não mate, não roube, não adultere, você continuará sendo cheio de ódio, cobiça e malícia. O crente, ele não vive confortável em nenhum pecado voluntário, porque o crente verdadeiro odeia aquilo que causou a morte do seu Salvador. Ele não despreza nenhuma teia de aranha, de inveja. Ele não despreza as paredes encardidas de cobiça. Ele não despreza os vidros embaçados pelo orgulho, que não permitem ver quem ele é. O crente verdadeiro suplica discernimento e força para rejeitar a menor partícula de poeira de pecado na sua vida. E quanto mais ele faz isso, mais ele enxerga a sujeira e mais ele luta contra. Há também o perigo da casa arrumada. Se nós estivermos apenas maquiados, demonstrando ser uma coisa para os outros, quando nós somos outra. E Deus sabe o que nós somos. E é diante de Deus que nós mentimos. Nós podemos enganar a todos por muito tempo, mas não podemos enganar a todos por todo o tempo. E não podemos enganar a Deus em tempo algum. Toda justiça própria é algo apenas exterior. Todo falso ornamento de piedade dura muito pouco. E essa falsa piedade não tem nenhum valor senão somar para a nossa condenação. Quando passamos uma demão de tinta sobre um sepulcro, o seu interior continua habitado por morte e podridão. Estar apenas arrumado, meus irmãos, é tão perigoso quanto estar vazio, porque cedo ou tarde o Senhor incredulidade retornará. E se você está vivendo isso, o seu estado ficará pior. Portanto, diz um puritano, ai da alma que não é religiosa, embora pareça. Ai da alma que não é religiosa, embora pareça. E aí ele continua, seja aos olhos de Deus que vê o seu coração a mesma coisa que você parece ser aos olhos dos homens que veem apenas o seu rosto maquiado de falsa piedade. Terceira aplicação, essa é uma solene advertência. Essa é uma advertência para você que frequenta a igreja quase todo domingo, mas continua vazio. Você vem apenas aliviar a sua consciência, mas sem crer, nem se arrepender. Jesus afirmou que aquela geração era perversa e sofreria. E note,
Aquela geração eram pessoas do meio do povo de Deus, pessoas que foram expostas ao Evangelho, assim como nós somos na igreja. Portanto, arrependa-se, clame ao Senhor, conforme nós lemos em Jeremias: converte-me, então serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Clame para que o Senhor lhe dê força e fé para a vida eterna, fé para crer, porque a vida eterna é esta: conhecer ao Pai como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho que Ele enviou, Jesus Cristo. Aqueles que frequentam a igreja constantemente, mas sem se envolver verdadeiramente com o Senhor, que demonstram uma aparência de crente piedoso, com uma vida livre daqueles pecados mais escandalosos, enquanto vivem separados de Deus, que falam e se portam como crentes, mas no interior estão cheios de cobiças, cheios de descrenças, que por fora aparentam piedade, mas estão maquiados de justiça própria, estão fazendo, aparecendo. Vocês continuam vazios, se estão vivendo assim, e fatalmente terminarão no estado pior, porque estão apenas acumulando ira de Deus para o dia do juízo, como Paulo escreve em Romanos 2. A sua incredulidade fará com que o Senhor os entregue a desejos pecaminosos do seu coração, a desejos vergonhosos, porque uma vez que consideraram que conhecer a Deus é algo inútil, é o próprio Deus que os entregará ao inútil modo de pensar, deixando que façam coisas que jamais deveriam ter sido feitas. Romanos 1. Arrependa-se. Aqueles que creram em Jesus Cristo, de verdade, e que se envolveram de fato com o povo de Deus, e auxiliaram e trabalharam e dependiam da graça de Deus, mas ao longo do caminho, seja porque o Senhor incredulidade atacou a sua fé, ou seja porque as aflições da vida começaram a lhe sufocar, estão ouvindo aqui um amoroso chamado de Deus ao arrependimento. Arrependa-se. Não deixe a sua casa vazia das coisas de Deus. Não ocupe o espaço que seria do Senhor com desejos e preocupações e ansiedades próprias. Não brinque com a sua vida. Os fariseus, eles não receberam Jesus. E nós receberemos ao Senhor. Ele está à porta batendo. Com quem que nós vamos cear? Com o nosso Senhor? Com o Senhor dos senhores? Ou ainda que salvos, vamos abrir a porta para o Senhor incredulidade e os seus amigos? Irmãos, o homem vazio, arrumado e enfeitado representa uma pessoa que não foi regenerada. Está se enganando, não foi regenerado. Mas agora eu falo com você regenerado, você salvo, você que tem certeza da sua salvação. Aceitaríamos imitar o comportamento dos incrédulos? Seríamos culpados de deixarmos as nossas casas vazias dos meios de graça? Ou deixá-las cheias de coisas que não edificam, que não glorificam a Deus, que atrapalham o nosso relacionamento com o bendito Salvador? Seríamos culpados de varrer os pecados mais escandalosos, enquanto secretamente ardemos em cobiça, em malícia, em ira, em inveja, em egoísmo, ou até mesmo em orgulho, por sermos quem somos? Seríamos culpados de nos maquiarmos com uma justiça própria,
desprezando a verdadeira justiça que vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Seremos culpados de aparentar uma pureza exterior, enquanto estamos guardando coisas detestáveis em nossos corações. Meu irmão, minha irmã, é certo que nós não podemos perder a salvação. O Senhor, incredulidade, não vai poder tomar a nossa casa, a nossa alma como sua casa. Mas, lembrando da alegoria do puritano John Bunyan, do livro Guerra Santa, a cidade de alma humana, o nosso corpo, que tem alguns portões, o portão dos olhos, o portão do olfato, da boca, tem também os portões dos ouvidos. E ainda que o Senhor, incredulidade, não possa entrar na alma humana quando o verdadeiro rei está lá dentro, ele pode ficar do lado de fora do portão, gritando dia e noite as suas sugestões de dúvidas, as suas sugestões de desconfiança do nosso bendito Salvador, levando-nos a esfriarmos e afastarmos dele. Ficaríamos acomodados desta maneira, senhores? Seríamos salvos pela força da graça, mas sem resposta alguma de amor? Eu creio que o próprio pensamento de que isso não importaria, uma vez que salvação não se perde, já caracteriza um homem vazio, varrido e apenas ornamentado, que compreendeu uma doutrina, mas nunca se apropriou dela no seu coração. Examinemo-nos. Sem termos Jesus Cristo em nossos corações, seremos casa do Senhor incredulidade, seremos estalagem de demônios. Quarta aplicação, isso nos leva ao arrependimento e perdão. Considere então a sua situação agora, caso você estivesse agora na presença do Senhor, no último dia. A trombeta já soou. Os ímpios estão de um lado, os justos do outro, mas você está diante do trono. O que você tem para apresentar? Um vazio? Ocupações não edificantes? Um edifício varrido de uma outra coisa, mas repleto daquilo que condena? Uma vida e religião que não passa de um enfeite, de uma maquiagem para tentar dar a um morto a aparência de vivo? Eu espero que você esteja ouvindo o Senhor te chamar. Você tem participado dessa Santa Assembleia, mas será que você realmente faz parte dela? Se não faz, arrependa-se e creia hoje no Evangelho, para que não aconteça que naquele dia do juízo você venha a preferir nunca ter escutado aquilo que está ouvindo hoje. E ai de mim também, que pregando essas coisas não venha me perder. Aqueles que não nasceram de novo pela graça de Deus, naquele dia vão amaldiçoar o dia do seu nascimento natural ao pecado. Portanto, seja sincero com você mesmo. Seja sincero com Deus, que sonda os nossos corações e as nossas mentes. Investigue onde você tem fracassado, arrependa-se e creia, pedindo perdão. Isso nos leva a ações que testificam que fomos perdoados, como quinta aplicação. Nós precisamos ordenar as nossas vidas, agindo como pecadores perdoados. Irmãos, a fé genuína nos conduz à piedade, e essa demonstra e comprova o nosso novo nascimento. Como? Com temor e obediência a Deus, com completa dependência da sua graça, da sua misericórdia, e apresentando então as boas obras como frutos de arrependimento,
que testificarão que de fato fomos aceitos, que fomos perdoados, que fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus como seus filhos. E esses testemunhos vão nos encorajar. Precisamos mudar a nossa atitude com relação à nossa justiça, lembrando o quanto nós somos dependentes da graça e do amor do Deus Pai, revelados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, é a soberana ação da Santa Trindade que nos salvou e que tem nos preservado de sermos enganados pelo Senhor em incredulidade. Lloyd Jones diz algo maravilhoso. Ele fala o seguinte: se você acha que merece o céu, pode ter certeza que você não é um cristão. Merecemos o céu? Precisamos crer que nós merecíamos a justa condenação, mas não paramos aí, chorando, lambendo as feridas. Contudo, precisamos crer que fomos aceitos por graça, por favor imerecido. E é essa mesma graça que nos salva, que nos santifica e nos preserva de todo engano. Precisamos nos alegrar nesse perdão imerecido, e confiar totalmente no amor de Deus. Todo cristão é habitado pelo Espírito Santo e, meus irmãos, o Espírito de Deus não divide espaço com ninguém. Assim, o Senhor incredulidade não pode entrar. E assim, mesmo que ele venha nos perturbar, venha nos tentar, venha nos irritar, nós sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não nos toca, como João escreveu. A graça venceu o nosso pecado e a graça vence até hoje, diariamente, os nossos fracassos. A misericórdia se renova a cada manhã e ela desperta o nosso amor pelo gracioso Salvador. Ela ornamenta as nossas vidas com os méritos de Jesus Cristo. O verdadeiro crente, ele não está vazio nem cheio de entulhos, mas ele está cheio do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro crente, ele não foi apenas varrido e levantou o pó de pecado, mas o verdadeiro crente foi completamente lavado no sangue do Cordeiro. O falso, ele se apresenta como uma adúltera, maquiada, com justiça própria e hipocrisia. Já o verdadeiro crente, a igreja de Deus, a noiva de Cristo, apresenta-se adornada com os méritos do noivo, com a justiça de Jesus Cristo como preciosas joias de inestimado valor. Portanto, meus irmãos, o Senhor Jesus está chamando cada um de nós à reflexão sincera, a um profundo autoexame. A nossa fé precisa ser autêntica e completamente dependente da salvação imerecida que vem de Deus por meio de Cristo. Se de fato quisermos que o nosso último estado seja melhor do que o primeiro ao invés de pior, como escreveu Paulo, quando o nosso corpo corruptível será então revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal será vestido então de imortalidade. Nós precisamos viver de maneira íntegra, dependendo da graça, se de fato quisermos que o nosso último estado seja melhor do que o primeiro. Como escreveu João, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é, e todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Que o Senhor, incredulidade, seja mandado embora das nossas vidas para nunca mais voltar. Senhores,
com a graça que me foi concedida por Deus, eu me esforcei para fazê-los primeiro entender o perigo da incredulidade, da fé superficial, da profissão de fé fingida. E eu espero que os irmãos tenham compreendido isso. Agora eu oro ao Pai para que o Espírito Santo de Deus leve esse entendimento das nossas mentes para os nossos corações e de que, a partir dos nossos corações, que Ele nos conceda o desejo e o poder de realizarmos aquilo que é do agrado de Deus. E assim, eu junto a minha voz com a do apóstolo Paulo, suplicando aos senhores e a mim mesmo que vivamos de modo digno do chamado que nós recebemos. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, não permita que aquele que tem ouvido essa palavra e não havia ainda sido convertido pelo Teu Santo Espírito, permaneça no estado que está. Transforma, Senhor. Não permita que crentes nominais que tenham ouvido esta palavra permaneçam nesse estado perigoso de iminente terror e condenação que estão. Senhor, não permita que aqueles irmãos que tanto trabalharam, mas estão cansados, desanimaram, estão começando a se esvaziar, apenas varrer o seu exterior, permaneçam nesse estado. Não permita, Senhor, que os teus filhos se acomodem, que vivam de maneira vazia e hipócrita. Mas fomenta neles uma fome insaciável pelos meios de graça. Uma fé desesperada que só pode ser satisfeita em Cristo Jesus e na cruz do Calvário. Uma esperança que só pode ser mantida no Redentor que ressuscitou e vive. Desperta em nós, Senhor, para que nós vivamos não mais para nós mesmos, mas para Ti, para a glória do Teu santo nome. Que naquele último dia, Senhor, não venhamos a ser acusados de estarmos vazios quando deveríamos estar cheios, de estarmos vazios de Ti enquanto estávamos cheios de mundo. Não sejamos acusados de estarmos varridos exteriormente e ardendo em coisas que Te desagradam. Não permita, Senhor, que nós apenas nos maquiemos do Evangelho, mas que nós possamos viver pelo Evangelho. É o que Te pedimos, em nome santo de Cristo Jesus. Amém.